como todo bom PC gamer, perdi tempo com algo inútil, mas mais ou menos divertido, acho eu. Que foi... Peguei na Vega, porque das gráficas que eu tenho, quem ouvir pensa que eu tenho muitas, é mais quente que eu tenho, principalmente se der um toquezinho de overclock, ela começa a consumir e a aquecer bué. E então peguei e meti-lhe duas ventoinhas de 120. Eu não sei se vê bem, está cheio de LEDs atualmente. Eu sei que a última vez que me mostrei o PC tinha 0 LEDs, mas atualmente está em modo discoteca. Espetei-lhe com duas ventoinhas de 120. Deixa-me afastar mais. Duas ventoinhas de 120, que são as duas ventoinhas que vinham na caixa, tipo, estava à mão. Estão fixa, a rotação fixa. Tirei só o plástico. As duas ventoinhas que vêm da origem. Até mostrava, pá, mas guardei dentro da caixa da gráfica. Tirei o plástico e as ventoinhas de origem. Espetei-lhe umas abraçadeiras ali. As ventoinhas estão ligadas à bordo, que não é a forma correta de fazer este modo, mas isto também é mais uma brincadeira, porque eu, já estava o tempo a fazer isso, nunca mais fiz. Estão a ver ali aquele cabo, aquele splitter ali da Noctua, que também era o que estava à mão. As duas ventoinhas estão ligadas ali, aquilo está ligado à bordo. E os cabos das ventoinhas, eu do outro lado pus assim, prendi-os assim esticados aqui, mas do outro lado, para ficarem mesmo coladinhos à ventoinha. E depois só sai mesmo na ponta. As duas, aliás, acho que se vê o conector ali. E depois sai o splitter para a bordo. Portanto, as ventoinhas estão a uma rotação fixa. Porque há um adaptador que tu podes comprar. Eu esse por acaso não tenho, nunca procede um desses. Porque só serve mesmo para estas experiências. Há um adaptador que tu podes comprar para converter os 4 pinos. Tem mesmo que funcionar como PWM. Para tu adaptar os 4 pinos de uma ventoinha e ao conector de ventoinha que vem na placa gráfica, que é um conector diferente para quem já desmontou. O conector de ventoinha na placa gráfica não é o mesmo que numa motherboard, ainda que tu possas comprar o adaptador e assim consegues controlar a rotação da ventoinha conforme a temperatura da gráfica, que se fizeres este modo não dá, não é para ficar assim, ou se for para ficar assim não vai ser, tem que comprar um adaptador, não é? E posso dizer que faz boa diferença. Agora, não posso dizer exatamente que diferença fez em temperatura exata. Melhor, eu posso dizer que temperatura fez exata. Foi, acho que num stress test de 20 minutos foi o máximo que eu fiz. Mas era mais para mim. Eu não tinha interesse de fazer disto sequer conteúdo. Ainda que agora pensando, acho que pode ser interessante. Foi 7 graus na GPU e 8 na memória, se não estou em erro, ou foi ao contrário. Eu sei que foi 7 num lado e 8 no outro, a diferença de temperatura. Mas atenção, isto é uma Vega, a memória está no mesmo, está ao lado do chip, é HBM, não tem os chips de memória à volta, é uma particularidade. Agora, esta temperatura não quer dizer nada. Porquê? Porque com as ventoinhas originais tem um perfil de ventoinha. Quando ela aquece mais, a ventoinha gira mais. Aqui está uma rotação fixa e que neste caso acho que dá 1000 RPM, acho eu. Está fixa. Estas ventoinhas nem são dado mais. Isto vai mudar drasticamente conforme as ventoinhas que tu usas e as RPM. Aqui, 1133. Está a girar a 1133. Já agora deixa eu ver. Aqui enquanto eu faço a live stream... que não usa nada, as temperaturas é normal que estejam super baixas. A GPU está a 39, a memória a 43 e a VRM a 41, 42. Normal que esteja super baixo. Com temperatura ambiente de 25 graus. Aqui dentro estão 25 graus. Mas sim, dava a diferença. Tipo, a temperatura caiu. A cena é... Isto faz 0 barulho. Estas ventoinhas, a esta rotação, não fazem barulho. Ter as ventoinhas a girar e não ter é a mesma coisa. Juntando o ruído normal do fluxo de ar do resto do PC, não faz barulho nenhum. E eu já experimentei de relance, assim, de gás, aumentar-lhe o consumo de energia,
que eu não uso assim diariamente, mas experimentei, e aí é onde eu já vi que se começa a notar bué, porque por exemplo com as ventoinhas de origem, se eu puser a GPU a consumir 250 watt, que na prática deve ser para aí 280, porque estas gráficas não medem o consumo de energia total, se não estou em erro, medem mesmo só da GPU, acho que é o caso, ou só da GPU e da memória. Acho que é só da GPU, mas não interessa. Nesse caso, por exemplo, com as ventoinhas de origem, com o dissipador todo de origem, eu consigo segurar isto até com 300 watts de consumo. Já fiz a experiência. Aguenta. Muito no limite a espremer todo, mas aguenta. Qual é a cena? As ventoinhas têm que girar tanto que é uma barulheira descomunal. Eu aqui já experimentei um bocadinho com overclock. Ela a consumir mais energia. E continuando o silêncio, a temperatura só subiu um bocadinho. Ou seja, faz diferença. Faz muita diferença, porque apesar de eu não ter feito um teste AB rigoroso, com uma ventoinha de rotação fixa eu consegui baixar 7 graus numa cena e 8 noutra. O que fará se eu depois ligar à própria placa gráfica e disser, olha, por exemplo, a partir de 50 graus sobe mais a rotação. Ela se calhar já vai ter dificuldade em chegar aos 60, não é? Ou se puser a ventoinha a girar no máximo, que ela não está a girar no máximo, eu tirei-lhe rotação. Ela se calhar já vai ter dificuldade em chegar aos 60 graus. Como está, passa dos 60. Mas eu, se insistir com o stress test, a memória chega sempre aos 70. Até para 70, 71. Na origem, a memória anda na casa disso. E agora fica 72, 62, 63, na mesma situação. Dizendo memórias, acho que era mais ou menos esses valores. Portanto, é um modo que eu não estou a recomendar ninguém fazer isto, é um passatempo, mas não podes comparar duas ventoinhas normais 120, e estas são das mais fracas. São ventoinhas fracas comparado com umas que vêm, por exemplo, costumam vir num water cooler, e tu consegues reduzir temperatura com zero ruído, basicamente. A não ser que metas umas ventoinhas que fazem bué barulho. A cena é... Eu sei que quando se mostra estas coisas, o pessoal fica com ideias. Segundo as regras de muito bom fabricante, isto pode tirar a garantia. Eu, por exemplo, aqui aproveitei, já que estava a fazer, abri a gráfica, voltei a mudar a massa térmica, vi como é que estavam os thermal pads, que estavam todos bons até eu abrir, e rasguei e então substituí essa manutenção básica. Mas, por exemplo, vai haver placas gráficas que tu consegues tirar o plástico e desconectar a ventoinha sem ter que abrir a GPU, separar, porque normalmente o que tira a garantia é tu desaparafusar aquele parafuso que prende o dissipador à PCB, e isso é que te faz perder a garantia. Mas havendo placas gráficas onde consigas desaparafusar a parte de plástico e as ventoinhas sem abrir essa parte e depois só meter uma abraçadeira usando imaginação para não precisar de abrir, tu não perdes garantia, não é? Só não tens que partir nada no processo. Isto é um tipo de coisa que eu acho que é irrelevante eu estar aqui a dizer quais temperaturas tu ganhas, porque tu vais sempre... Vai haver exceções, mas isto vai-te sempre fazer ganhar temperatura ou manter a mesma temperatura e reduzir muito o barulho. Porque assim, tu não podes comprar aquelas ventoinhas fininhas que vêm de 80, 90, depende do tamanho que for, com uma ventoinha normal que é mais grossa e de 120, não é? Tipo, é batota, é normal que fique sempre melhor. A cena é que também ganha espessura, não é? Ela ficou, por exemplo, esta gráfica é 2 slots e meio. Ficou com 3 slots, sim. Acho que se pode dizer, passou a ser 3 slots. Mas isto aqui eu estou a fazer por desporto. Mas olha aqui, para aquele pessoal que está a usar as NVIDIA 3000, aquelas memórias que ao Deus me livre, a bater 100 graus. Eu, por causa desta ideia, fui ver à net o que as pessoas andavam a fazer e deparei-me logo, foi certinho. Como é que eu adivinhei? Vi um man a fazer isso com uma 3090
Depois, também com o thermalpad, ganda dissipador na backplate, pá! Ali, a 2 até, o que eu vi até pôs 2. Mas uns canhões, e alto. E a temperatura da memória começa logo a cair. Naquele caso, daquele modelo, começou logo a cair. É que hoje em dia, o que eu fiz é por desporto, não preciso. Mas hoje em dia, eu não sei como é que vocês usam gráficas 300 watts dentro de uma caixa, aquilo de maneiro. Hoje em dia, estas gráficas que voltou a ser normal consumirem 300 watts, as coisas estão a começar a ficar complicadas em termos de temperatura. Não é temperatura, estou a sentir o ar quente, isso só te incomoda a ti. Desde que o hardware esteja controlado, está-se bem. O problema é que eu acho que o hardware não está controlado. Quando eu vejo essas memórias a baterem 100 graus, e não é, teve a fazer mining 24 horas por dia. Não, tu abres um jogo e passados 5 minutos, ela está a bater 100 graus. E eu não consigo, por muito que digam, não, mas é feito para trabalhar assim, não... Isso a longo prazo é má ideia. Eu acho, atenção, não estou a recomendar a ninguém abrir uma placa gráfica, mas, ainda que se fosse minha era logo, mas aí, do que é meu trato eu, não é? Para quem usa essas gráficas que aquecem bué, não sei se não era má ideia tentar ver se uma maneira de arrefecer a backplate não ajuda um bocadinho, nem que seja na questão da memória, porque é assim, mas não quero saber, tem garantia. Garantia, na altura em que estamos, pode significar que te vão dar dinheiro e podes ou não conseguir comprar outra. E depois há outra cena, quanto tempo de garantia? Porque o problema da temperatura, a não ser que seja uma coisa absurdamente alta, o problema da temperatura é que perdes tempo de vida útil dos componentes. E se calhar o produto, em vez de durar 7 anos, vai durar 4. Por problemas de temperatura. Mas quando é um produto muito caro, pode ser a diferença entre ele ainda servir para ti e morrer-te nas mãos, ou até já nem servia, tu até já querias trocar, se calhar até já querias, mas já não a consegues vender, porque ela morreu, ou está a morrer, não é? Nem com thermalpads. Pois eu estou a ver aí, eu sei que eu já tinha comentado isso aí há algum tempo. Eu não posso fazer afirmações e adivinhar o futuro, mas posso dizer qual é o meu palpite. E o meu palpite é que muitas Nvidia da série 3000 não iremos começar a ver muitas delas a morrer por causa disso. Só que se daqui a 2, 3, 4 anos a quantidade de placas que começarem a morrer for maior que o habitual, vai ser difícil distinguir. Até que ponto? Porque passamos uma época onde muita gente utilizou para mining. E então a Nvidia consegue lavar as mãos. Realmente, mesmo que se confirme que houve um aumento de quantidade de produtos que morreram, como é que tu consegues separar aquilo que é por um problema criado pelo projeto do produto ou simplesmente foi usado mining, não é? Porque quem tem o produto diz, o produto já estava mal feito. E quem está do lado de lá, eu não sei nada, vocês andaram todos a fazer mining, nós fizemos o produto na altura como devia ser. Cada um vai querer lavar as suas mãos e puxar a brasa à sua sardinha. E a coisa vai ficar ali, um aponta o dedo ao outro. Portanto, nunca se vai saber ao certo, nesta geração em específico. Agora, palpite meu, mesmo que tu utilizes a tua gráfica de forma normal, entre aspas, se tens uma daquelas que tem a memória a 100 graus, eu pensaria, o que é que eu posso fazer para tentar minimizar isto?